Olá, estudantes, cursistas do curso de pós-graduação em práticas pedagógicas. Nós vamos fazer a nossa terceira videoaula aqui, com tema pegadas da monografia, né? E agora eu vou falar um pouco do roteiro preliminar que vocês estão sendo convidados a preencher para nós, para que a gente conheça um pouco aquilo que vocês já têm em mente para a gente pesquisar. Então, eu fiz o exercício de pegar o roteiro que está assim, né, em caixinhas, para ajudar vocês a escrever. E fiz um exercício de transportar para um outro formato, já trazendo as questões que vocês são orientados dentro das caixinhas, né, e transformá-lo num texto assim, para que você tenha uma visão bem próxima do que a gente precisa escrever neste momento. Então, vocês vão já receber este material e junto com essa videoaula eu vou colocar agora este roteiro, que é o mesmo, de forma que vocês leiam, né, novamente. É importante ler sempre. Imprima esse papel, né, embora a gente não queira, né, um prejuízo para a natureza, mas a gente precisa do papel. Não imprima esse papel e leia, tá? Então, neste papel, naquele roteiro, está lá que você precisa nos apresentar o seu tema, é isso? Então, está escrito lá, procure elaborar uma frase que permita identificar a sua área de estudo, o seu problema de investigação. Então, você, caso queira, pode inserir um subtítulo, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o título da minha dissertação, da minha tese de doutorado, era assim: a relação pedagógica barra avaliação no espelho do portfólio. 2 pontos, o subtítulo era Memórias Docente e Discentes. Então, na verdade, o que eu queria dizer? Eu estava discutindo na minha tese a avaliação, a relação pedagógica, e essa avaliação, essa relação pedagógica estava sendo revelada no portfólio e através da memória da professora e da memória dos alunos. Então, foi uma narrativa de pesquisa, né, que era a narrativa inicial de docente. Então, este texto, quando alguém ler a capa, né, o título da minha tese, ele deve identificar o meu objeto, o que eu estou dizendo no texto, tá? As questões problematizadoras, né? Você tem que enunciar nas suas questões problematizadoras, né? Os seus desafios de estudo, o que você quer investigar, qual que é a sua experiência proposta, né? Tudo isso em forma de perguntas, né? Que poderão ser confirmadas, né? Ou as características particulares que diferenciam depois. Então, o que você pretende fazer no seu tema? Então, essas questões são muito importantes. Elas vão questionar o seu tema, o seu objeto de pesquisa, tá? Depois, a justificativa. A justificativa do seu tema é muito importante. Então, por que você, né, você foi pensar esse tema? Então, o que justifica escrever sobre essas questões? Então, você vai escrever um texto, né, neste item, buscando responder algumas questões propostas que estão aqui no roteiro, tá? Então, pense, qual a importância deste estudo para a sua atividade docente? Qual a importância desse estudo para os alunos ou para a escola? Que situações, problemas o estudo pode contribuir, né, para solucionar? Que modificações na sua prática ou na escola este estudo que você está fazendo pode produzir? Que novas orientações ou prática educativa pode ser desenvolvida e por quê? Quer dizer, você pode trazer uma experiência exitosa e dizer, olha, eu quero pesquisar essa experiência porque ela pode contribuir com novas experiências. A minha experiência pode produzir novos olhares. Então, você pode dizer isso. E, diante disso, qual que é a relevância desse estudo? Então, ou seja, você vai pesquisar uma prática ou fazer uma pesquisa que não seja da prática, uma pesquisa bibliográfica, né?
E você tem que dizer, então, qual é a relevância que você pensa e o que esse tema pode contribuir para os interlocutores que vão ler esse trabalho. Então, veja, isso é muito importante. Os seus objetivos, né, você precisa escrevê-los, né, pensando o que você espera ao final dessa pesquisa. Então, ele tem que ir ao encontro da sua justificativa e também, né, estar sempre entrecruzado, né, com as questões problematizadoras. Então, ele pode estar relacionado com conhecimentos novos, com ações educativas ou experiências inovadoras. Então, seu objetivo pode ter essas questões. Isso você já tem para pensar, né? Então, lembre que os objetivos, eles têm que indicar quais os resultados que vocês esperam deste trabalho, né? Então, é sempre muito importante pensar isso, tá? Para você colocar isso. Você, então, deve pensar junto com o seu objeto e traduzir no seu objetivo. Bom, vamos falar agora um pouquinho dos referenciais teóricos, tá? O que é um referencial teórico? Um referencial teórico é aquela leitura de alguma pessoa que já estudou sobre o tema e, tendo ou não reconhecimento já público, pode contribuir com a sua experiência. Por que eu digo tendo ou não? Porque, por exemplo, vamos pensar. Vou dar um exemplo sempre aqui da minha experiência, tá? Vamos pensar aqui de temas da avaliação, que é o meu tema de estudo, né, principal. Então, se eu quero pensar o tema da avaliação, quem são pessoas, referenciais teóricos, que certamente estão sempre presentes na discussão da avaliação? Por exemplo, o Cipriano Lucchesi. Ele é um exemplo referencial que quase que se torna clássico ao ler a avaliação. Eu diria que, para mim, um referencial teórico clássico já é Benigna Vilas Boas, que trabalha com a organização tempo e espaço escolar, que trabalha com portfólio, que trabalha com várias linhas. Diria também que Ângela Dalben é já considerado uma pessoa muito importante, porque, embora contemporânea, como Benigna também e que sejam, trazem experiências exitosas que deram certo e dialogam com referenciais renomados e reconhecidos. E a TI, né? Ele é um referencial da avaliação importante, que vai trabalhar a avaliação desmistificadora, né? Se a gente pensar que a gente tem outros referenciais, então eu estou dizendo de alguns referenciais que já estão colocados, mas nós precisamos pensar que há pessoas que nos últimos 5 anos pesquisaram coisas muito importantes sobre o tema, que dialogaram com os referenciais teóricos já consolidados e que também serão meus referenciais teóricos. Então, eles poderão ser trazidos. Por exemplo, o seu professor orientador certamente escolheu o tema porque deve ter algum material escrito, livro, publicado, tese, dissertação sobre o tema. Então, procurem conhecer o trabalho do seu professor orientador, porque ele poderá e deverá ser um referencial teórico seu. Então, isso é muito importante. Consolidar que o referencial teórico é aquele que está próximo de você, que já tem produções escritas e publicadas, e aqueles que têm mais elaboração. Então, a gente precisa trazer as pessoas que estão trazendo pesquisas novas e pessoas que já estão no mercado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer apenas aquilo que todo mundo já trouxe, né? Então, só dando um exemplo novamente da minha pesquisa, quando eu fiz a minha pesquisa, eu busquei novos referenciais que estavam. Então, eu fui nas bibliotecas online que a gente tinha, ia pelo recorte temático ou pelo autor que eu já conhecia e buscava as produções sobre avaliação, sobre registro, mais novas, para saber o que as pessoas estavam pensando. Então, se vocês, por exemplo, leem o meu material, vão verificar que eu trabalho com muitos referenciais teóricos novos, porque eu buscava experiência inovadora. Então, eu precisava ler teses e dissertações e livros e produções de pessoas que recentemente tinham produzido inovações. Portanto, eu tenho um rol de referencial teóricos
que são os que a gente já conhecia, e trago novos, né, no meu material para serem lidos. Então façam isso é muito importante, né? As pessoas hoje, nós precisamos divulgar os conhecimentos que estão sendo produzidos na universidade, é para isso que eles são produzidos, não são para ficar na biblioteca, né? Nós precisamos trazê-los para estudo. Tá? E além disso, ao você ler uma tese de alguém, uma dissertação, você está entrando na escrita acadêmica, você sabe como é essa escrita acadêmica, sabe como o outro pensou, sabe que não existe um modelo. Você vai ver desde pessoas que ficam fixas em modelos fixos, que não se colocam no texto, há pessoas que pesquisam e se colocam no texto, são mais flexíveis diante do texto, e não há dizer, esse está certo, esse está errado. Então você vai não, gostei desse tipo de escrita, a pessoa é suave para escrever, olha como ele escreve, quero seguir estes passos. Se você se sente mais num modelo mais rígido, não gostei desse modelo. Então, cria para você uma possibilidade de se espelhar, né, de como você pode escrever. Os procedimentos metodológicos são extremamente importantes. Então, vocês fizeram comigo a aula sobre tendências da pesquisa da educação. Portanto, esses artigos que vocês leram continuam disponíveis no metacurso. E dentro desses artigos há outras indicações. Também fiz muitas videoaulas. Então, você precisa retomar aqueles artigos do professor Luiz Alberto, da professora Inês Teixeira, da professora Ana. São artigos importantes que dão para vocês a possibilidade de pensar como construir a parte metodológica de vocês, tá? E mais aqueles que os professores orientadores irão disponibilizar. Portanto, é mãos à obra, é ler e tentar entender como se escreve a sua pesquisa. Então, você precisa primeiro saber se seu tema, seu objeto de análise, né, será pesquisado por meio de uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Agora, você também pode usar as duas, que é o que a gente chama de pesquisa quali-quant. Usando as duas pesquisas, mas para isso, você precisa ler sobre as duas. Então, se você vai fazer uma pesquisa qualitativa, referenciais de pesquisa qualitativa. Se vai ser sobre quantitativa, referenciais de pesquisa quantitativa. Se vai ser quali-quant, as duas. Então, precisa fazer essa leitura, tá? Então, você precisa também identificar a modalidade de pesquisa que será adotada. Então, você precisa dizer se é quali-quant, se é só quali ou quant, né? E aí, você vai dizer para nós se essa pesquisa, se é qualitativa, então, se ela é bibliográfica, se ela é qualitativa, se ela é uma pesquisa de campo e qual outra você vai usar junto. Se é uma pesquisa etnográfica, se é um estudo de caso. Para cada tipo de modalidade dessa, você pode usar um ou vários tipos de instrumentos de pesquisa. Então, nós também já trabalhamos na aula de tendências quais são os instrumentos de pesquisa. Retomem lá e, se precisarem, eu volto a falar para vocês sobre instrumentos de pesquisa que são importantes. Então, vocês precisam rever os. Então, vamos pensar? O que são os instrumentos de pesquisa? Observação, a entrevista, um estudo de caso, análise de dados. A análise de dados pode estar incluído aí análise de registros, de planilhas, análise de diário de campo, análise de diário de professor, né? Vocês podem fazer análise fotográfica e usar a fotografia também. Então, há uma série e aí dentro de cada instrumento desse, você precisa, no caso da entrevista, se a entrevista uma entrevista estruturada, né? Ou se ela é uma entrevista semi-estruturada ou entrevista livre. Então, há várias. Então, se você precisa explicar isso na metodologia, para a gente compreender como é que você pensou a desenvolver essa pesquisa, tá ok? Isso a gente pode ajudar também, tá? Então, vocês já têm material e precisam ler sobre isso. O cronograma, nós vamos ter esse cronograma só agora inicialmente, né? Você vai dizer para nós como é que você precisa. O que você pretende fazer é só para você se organizar. Como eu disse na primeira aula, videoaula, nós vamos estar trabalhando aqui, obviamente, com pesquisa construtivista, quer dizer, a gente vai pensar esse roteiro o tempo todo junto. Quanto mais dados você trouxer para nós,
como orientadores, mais a gente vai poder ajudá-los. Se você começar a fragmentar demais, fica difícil a pesquisa. Então, a gente fez esse roteiro inicialmente parece um roteiro fixo, rígido, mas ele não é, tá? Então, a nossa cabeça é pensar na complexidade do conhecimento. Então, pense de forma complexa, de forma que você tente ver a estrutura do seu texto de forma geral. E depois você vai fazendo o passo a passo, tá? As referências bibliográficas. Então, eu vou dar uma ideia para vocês aqui. Sempre que você ler um autor e você vai citá-lo, todo autor que é citado no corpo do texto tem que conter a sua referência bibliográfica. Então, ele precisa ser listado aqui. Se ele não é citado no corpo do texto, ele não vai estar aqui. Então, você, às vezes, vem aqui e lista uma série de autores, mas a hora que lemos o seu texto, ele não está lá. Então, você não tem que citá-lo. Então, ele só é citado nas suas referências se você faz, né, uma retomada do texto dele, se apresenta como interlocutor do texto desse autor, se o cita, né, corretamente, dizendo de onde que tirou e como tirou, se faz interlocução com ele. Então, portanto, essas referências são extremamente importantes e têm que ser anotadas o tempo todo para que vocês não percam a ideia, né? Então, registre já, vá pensando como você já tem a norma aí da BNT. Na hora que for registrar a sua bibliografia, já registre de acordo com a norma da BNT. Muito importante, o nome do autor, né, com sobrenome em caixa alta, sobrenome final em caixa alta, o título, né, da obra, ou da dissertação, ou do texto, né? Logo em seguida, o local onde foi produzida, a cidade, 2 pontos, a editora que produziu aquilo, ou onde foi produzido, e a data. É claro que vai mudar para cada formato, se é livro uma coisa, se é tese é outra, mas o esquema é parecido, né? Então, você vai ler, nas normas está lá, né? Se é artigo, se é livro, se é tese, tem formatos diferentes, mas é possível de fazer e está tranquilo de ser realizado. Então, eu deixei aqui para vocês, nessa videoaula, né, um outro olhar sobre o roteiro preliminar, que é o que você já tem aí. Eu espero que agora a gente dê, né, continue nosso trabalho. Então, é tempo de continuar. Nós estamos ainda com muito tempo, né? Embora vai ser pouco tempo, mas assim, se você começar a escrever agora, nós daremos conta de ajudá-lo, tá? Então, fica o meu abraço e até o nosso próximo encontro, onde a gente vai poder falar mais sobre assuntos e temas da monografia que são importantes.